Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Enquanto os Estados Unidos da América e Irão avançam e recuam, Israel bombardeia o Líbano. Há várias semanas que o assunto está a ser debatido e já houve momentos em que esteve prestes a ser assinado, mas acabou por ser adiado, sobretudo por causa da questão do programa nuclear e do Estreito de Hormuz. 3 meses depois do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, continuamos sem saber quando e como é que este conflito irá acabar. 3 meses depois, o Estreito de Hormuz continua fechado, os Estados Unidos não dispersaram os seus meios militares concentrados na região e o regime iraniano mantém-se de pedra e cal. Nesta semana, os Estados Unidos bombardearam barcos e plataformas de lançamento iranianas no Estreito, com o argumento da autodefesa, e os guardas da Revolução do Irão dizem ter atingido uma base aérea dos Estados Unidos na madrugada de ontem. A Guarda Revolucionária do Irão considera baixa a probabilidade de retomar a guerra com os Estados Unidos. A escalada das hostilidades comprova, obviamente, a fragilidade do cessar-fogo entre as duas partes, que entrou em vigor no início de abril e vai protelando um eventual acordo de paz. Como seria de prever, os preços do petróleo também eles dispararam. Enquanto Estados Unidos e Irão avançam e recuam nas negociações, Israel continua a bombardear o sul do Líbano numa troca de ataques com o Hezbollah e a pretender ocupar mais território. Até que ponto a guerra do Líbano poderá complicar os esforços de paz entre os Estados Unidos e Irão? Essa é uma das perguntas que irei colocar a Manuel Serrano, o convidado de hoje deste episódio, especialista em relações internacionais. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Manuel Serrano, bem-vindo de novo ao P24. 3 meses depois, o Irão ainda está longe de uma rendição incondicional e os Estados Unidos também não dão sinais de ter terminado a excursão. Na tua opinião, estamos mais próximos de um prolongamento do impasse ou de uma resolução definitiva para este caso? Olá, Amílcar. Recordar que Donald Trump escreveu no Twitter em 2020, após o assassinato do general Soleimani, que o Irão nunca tinha vencido uma guerra, mas também nunca tinha perdido uma negociação. E eu acho que a frase... Boa memória, bem a propósito. A frase é hoje mais pertinente do que nunca. O Irão não perdeu nem a guerra, nem a negociação, por muito que Trump diga que sim. E recapitulemos, não houve mudança de regime em Teherão, nem imposição externa de uma liderança, não houve um desmantelamento dos proxies, nem eliminação do programa de mísseis balísticos e drones. O programa nuclear, aparentemente, não é, renasceu das cinzas. Existe um cessar-fogo frágil, pautado por ataques. Houve perdas militares e danos relevantes. Isto é evidente, incluindo na capacidade naval iraniana, mas também temos um regime ainda mais radicalizado. Podemos chamar-lhe quase uma terceira República Islâmica, neste momento controlada claramente pela Guarda Revolucionária. E o que aconteceu era o expectável. Eu acho que a instrumentalização de Hormuz não devia causar nenhuma surpresa. Desde 1969 o Irão opera com uma lógica clara, não a de derrotar militarmente os Estados Unidos, mas de tornar um eventual conflito politicamente insustentável. E a sua principal arma hoje é económica e psicológica, com os efeitos que estão à vista, não é, sobre o custo de vida no Ocidente. Eu acho que isto é evidente neste momento. E depois as prioridades iranianas são consistentes, ainda que abominemos o regime. Eu acho que isto é importante separar isto. E é fundamental é mesmo a sobrevivência. Demonstrar capacidade de resposta para dissuadir ataques, evitar fragilidade interna e preservar, sobre todas as coisas, a coesão do regime, mantendo, de certa maneira, alguma margem para algum alívio económico via sanções. E pronto, no plano estratégico mantém-se claramente o objetivo de preservar aquela capacidade de projeção regional, que sempre falámos dos proxies, e evitando, sobretudo, isto é crítico, a hegemonia de Israel. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, a rendição incondicional acho que nunca esteve realisticamente em cima da mesa. Não tenho dúvidas de que este Khamenei, tal como o outro, sacrificará o povo iraniano para garantir a sua sobrevivência política. Estamos a falar, como já falámos muitas vezes, uma política externa de resistência e de uma economia de sofrimento. E o que me parece evidente é que o memorando de entendimento de que se fala, em suma, os parâmetros de uma eventual negociação, com alguns pontos mais densificados do que outros, será sempre pior do que o JCPOA de 2015, negociado sob Obama e rasgado por Trump em 2018. Não era perfeito e evidente, mas é certamente melhor do que a ausência de um acordo, uma vez que a intervenção militar não é claramente a resposta para tudo, como já percebemos. E para concluir este ponto, eu acho que é muito interessante lembrar, como escreveu Dani Citrinowitz, que é um antigo funcionário dos serviços de intelligence israelitas na Foreign Affairs. Talvez para muitos analistas ele também seja, se calhar, um perigoso antissemita, não é? Por estar na moda de dizer todo aquele cicato à gente anti-americano antissemita por discordar de Donald Trump ou de Benjamin Netanyahu. O ataque ao Irão acabou por produzir um efeito paradoxal. Reforçou o regime em vez de realmente acelerar a sua queda. Pegando nessa palavra paradoxal, portanto, estás convencido de que Trump irá celebrar com o Irão um acordo que ele próprio não
não aprovaria se fosse feito pelo Obama. Portanto, que um acordo a ser celebrado entre as duas partes será pior do que o acordo que existia na época. Eu acho que neste momento é evidente que muito dificilmente poderia fechar um acordo que fosse mais favorável aos Estados Unidos do que foi aquele fechado por Obama. Sabemos que o acordo de Obama foi denunciado durante muito tempo. Havia uma abertura também da administração iraniana, não estou a dizer que era mais liberal, mas não que era liberal, mas que era mais liberal do que outras, certamente, e que esse acordo foi fechado dentro do possível. Era perfeito? Claramente não era. Mas tudo o que tem sido avançado neste memorando de entendimento, de outras coisas que foram ditas em determinados momentos, fica claro, patente, que tudo o que tem saído não é mais favorável que esse acordo, e por isso vai ser interessante desde esse ponto de vista tentar perceber como é que Donald Trump, fechando-se esse acordo ou não, mas sobretudo se houver mais um acordo mais, digamos assim, cristalizado, mais do que um memorando de entendimento, perceber como é que Donald Trump vai defender este acordo à luz do que disse na altura sobre o acordo fechado por Obama. Eu acho que esse ponto será essencial, porque desde o downblending do urânio, desde o urânio ser destruído ou ser entregue a outra potência, desde as limitações às centrais nucleares, a todos os pontos que foram elencados, obviamente não parece que seja um acordo que vá ser um acordo mais favorável. Agora, Milka, voltando a dizer, não era um acordo perfeito, mas eu continuo a dizer que é melhor esse acordo do que não ter acordo nenhum e tentar resolver isto apenas através de intervenção militar, que, como volto a dizer, não funcionou. E, Manuel, esta intervenção militar nos últimos dias no Estreito de Hormuz, com os Estados Unidos a atacarem algumas plataformas de lançamento de mísseis e eventualmente também algumas embarcações, é uma manobra para impressionar e para manter pressão, porque à primeira vista ela terá sido feita com alguma prudência, embora com o argumento da autodefesa, mas com o objetivo de não suscitar uma imediata retaliação iraniana sobre os países do Golfo. Foi algo que não aconteceu. Portanto, esta é uma geografia da guerra ou é para levar a sério como uma antecâmara de um agravar do conflito? Eu acho que como ficou patente, Amílcar, durante este conflito, e acho que especialmente durante a brevíssima, não é, o projeto de liberdade, os aliados de Trump não podem confiar nele. Algo que aqui na Europa já aprendemos, ou pelo menos eu quero acreditar que aprendemos. Os países do Golfo não foram tidos nem achados no processo, tendo a própria Arábia Saudita, se recordam, recusado o uso de bases espaço aéreo para a operação, incluindo aquela base aérea de Prince Sultan. E sem esse apoio, os Estados Unidos perderam aquele acesso operacional que era essencial e o que inviabilizou a missão tal como tinha sido anunciada por Donald Trump nas redes sociais, sempre nas redes sociais. Ou seja, os ataques de início da semana no sul do Irão, que o porta-voz do CENTCOM justificou pelas embarcações iranianas estarem a tentar colocar minas e que os exércitos americanos estariam a agir em legítima defesa, volto à palavra, não deixa de ser paradoxal. Mas acho que todos já nos habituámos a esta sucessão esquizofrénica de eventos. Depois a pergunta é pressão ou é simplesmente aleatoriedade? Isto é difícil saber com Donald Trump, mas o que me parece evidente é que ao ligar qualquer acordo de paz aos acordos de Abrão, sugerindo incluir mesmo o próprio Irão, que é, outra vez, inacreditável, não deixa dúvidas... Essa é completamente inacreditável. Exatamente, não deixa dúvidas que o Presidente dos Estados Unidos está desesperado por uma resolução para o conflito. E está desesperado, sobretudo, por tornar uma derrota estratégica numa vitória. Algo que parece altamente improvável para mim, neste momento, e tendo em conta o que a questão já fez saber, aparentemente, sobre que isso não estar em cima da mesa. Por isso, concluindo este ponto, eu acho que realmente o que está aqui em cima da mesa é mais um daqueles momentos em que Donald Trump diz tudo e o seu contrário, e que o que parece evidente é que está mesmo desesperado por uma solução, seja ela qual for neste momento, e que possa vender, obviamente, internamente e também quer acreditar externamente. Sim, o Trump deve estar pressionado pelos preços do petróleo nos Estados Unidos, pela situação económica interna, que o custo de vida é dos mais altos dos últimos tempos, a queda de popularidade, por aí fora. E o Irão também não dificulta um plano de saída mais rápida e, aparentemente, achas que faz sentido pensar que para o Irão é mais vantajoso adiar um desfecho mantendo este impasse de negociações do que propriamente para os Estados Unidos? Eu acho que aqui uma vitória neste contexto é difícil de definir nos termos clássicos, não é? Porque acho que temos aqui, a história oferece alguns precedentes interessantes. Lembro-me em 1956, após a guerra contra o Reino Unido, França e Israel, Nasser, não é? Proclamou aquela vitória não pelo resultado militar, mas por ter resistido ao Ocidente. Ou em 91, quando Saddam Hussein fez o mesmo após ser derrotado no Golfo, sobreviveu, permaneceu no poder e apresentou isso como um triunfo político, ainda que não o fosse realmente, não é? E hoje o eixo da leitura desloca-se para uma ideia de sobrevivência estratégica. Teherão aposta na resistência. Washington, por seu lado, parece procurar uma saída que limite, aquela famosa off-ramp, não é? Que já se falou muitas vezes, que limite custos políticos e evite uma escalada, num contexto em que a opinião pública americana dá sinais evidentes de não apoiar uma guerra que nunca teve objetivos claros. E a assimetria, obviamente, está na definição de sucesso. Para o Irão resistir sobre pressão prolongada já é uma forma de vitória. Para os Estados Unidos, a margem de manobra estreita-se, digamos assim, entre a contenção militar
e o calendário político interno, as intercalares. E o tempo aqui não é neutro. Isto é que é importante aqui as pessoas perceberem. É um ativo estratégico a favor do Irão. Isto não significa ser mais simpatizar mais ou menos com o regime dos ayatollahs, que é um regime maligno. Não é isso que está em causa. Não vencer pode ser suficiente desde que o adversário não alcance os seus objetivos, sejam eles quais forem, que não sabemos, não é? É nessa zona cinzenta que este confronto se vai decidindo e parece-me evidente que não são os Estados Unidos que beneficiam desta situação. As conversações com o Irão têm criado uma nova guerra entre os próprios republicanos. Ainda recentemente, Trump disse de Mike Pompeo, um dos seus membros da administração no seu primeiro mandato, que ele deveria calar a sua boca estúpida, não é? Portanto, Trump não tem muito a ganhar com isto. Tu achas que há uma divisão atualmente entre o lobby pró-Israel, nomeadamente nos Estados Unidos e em Tel Aviv, que é mais favorável a uma continuação da guerra, e a pressão dos países do Golfo para que ela termine o mais rapidamente possível e que Trump possa estar ensanduichado entre estas duas influências? Eu acho que isso é uma pergunta muito interessante. Eu acho que, por um lado, o alinhamento com Israel é um eixo histórico da política externa americana, empurrando muitas vezes Washington para uma lógica de contenção do Irão e de uma certa manutenção da superioridade militar israelita. Isto é factual e, ao longo de várias administrações, isto ficou patente também na passividade perante a barbárie em Gaza, apesar dos mais jovens e dos democratas se afastarem cada vez mais de Israel, como notam as sondagens, a última salvo erro da Siena Times. Esta linha tende a ver o Irão como uma espécie de Estado pária, como uma entidade quase anómala no sistema internacional, incapaz de responder a incentivos. Logo aí não se justifica, no entender deste grupo, digamos assim, portanto, no entender de muitos, uma estratégia digna desse nome. Até tanto que foi possível, por exemplo, com a União Soviética, tem sido impossível alcançar com o Irão devido à inércia, à aversão e a pressão exatamente do que tu referias de grupos domésticos e estrangeiros. Mas do ponto de vista de segurança dos Estados Unidos, e respondendo àqueles que falam apenas de realpolitik quando lhes convém, não é? Qual é a razão racional para não considerar políticas menos dispendiosas e potencialmente mais eficazes face ao Irão? E houve momentos, Amílcar, e isto é importante recordar as pessoas, houve momentos em que teria sido possível outro caminho. Estou a pensar na altura dos contra no Nicarágua, quando houve back channels bem patentes com a administração americana e o Irão. Em 1995, um projeto petrolífero que muito pouca gente se recorda, da CONOC na ilha de Siri, que acabou por ser vetado por Bill Clinton, e após o 11 de setembro na resposta ao Estado Islâmico. Mas isto não se concretizou. E depois, do outro lado, estão os Estados do Golfo, não é? Que é a lógica de todos aqueles que reivindicam os interesses dos Estados do Golfo também, os próprios Estados do Golfo, que já não funcionam como meros atores passivos. Isto também é muito importante. Esta guerra expôs a vulnerabilidade das infraestruturas energéticas, a insuficiência das garantias externas e a ambiguidade, isto é muito relevante, acho que é muito relevante, da própria participação dos Estados Unidos, cuja resposta aos ataques iranianos foi claramente limitada. Isto é importante dizer. Isto criou um deslocamento político importante. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, apesar de interesses e estratégias divergentes e uma indisfarçável hoje rivalidade regional, preferem hoje uma desescalada, estabilização e, em certos casos, mesmo um acordo com o Irão que inclua Hormuz, mísseis e proxies. Ou seja, os países do Golfo querem previsibilidade energética e redução de risco. Mas qualquer acomodação com o Irão implica, ao mesmo tempo, limitar a liberdade de ação de Israel e aceitar um redesenho parcial, digamos assim, da arquitetura de segurança regional. Logicamente, e isto é o meu ponto, Amílcar, isto entra em tensão direta com a lógica defendida por este lobby que tu mencionavas anteriormente. Ou seja, temos, portanto, de um lado, pressão para manter uma linha dura e evitar concessões ao Irão, e do outro, pressão dos Estados Unidos na região para evitar uma escalada que destabilize ainda mais o Golfo e os mercados globais. Estamos perante, por isso, duas estratégias incompatíveis. Uma baseada na contenção permanente do Irão, outra numa desescalada pragmática que preserve estabilidade energética e margem de autonomia regional. Não vejo como é que isto pode ser compatível neste momento, nem mesmo para a ambiguidade típica de Donald Trump. Acrescento que Trump, há poucos meses, vendeu à Arábia Saudita os mesmos F-35 que tinha vendido a Israel, colocando ambos numa posição de paridade. Não, para acabar, e falando de Israel, o Líbano poderá ser uma ameaça constante a um acordo de paz. Nós estamos a falar de um acordo de paz que tem vindo a ser negociado entre Estados Unidos e Irão, mas na verdade esta guerra terá até sido iniciada por Israel, mas Israel não está sentado à mesa das negociações em Islamabad. Até que ponto é que o Líbano pode ser um empecilho nestas negociações? Em primeiro lugar, acho que falar do cessar-fogo no Líbano neste momento não corresponde ao que se passa no terreno. Como a linha amarela não é mais uma, com bombardeamentos israelitas regulares sobre o país e no Vale do Beca e com ataques que mantêm pressão constante sobre zonas civis e infraestruturas. O que existe, se quisermos ser mais técnicos, ou pode não ser accurate em muitas coisas, mas é uma guerra de baixa e média intensidade e não uma interrupção do conflito como tal. O Hezbollah continua a ser o principal ator militar do lado libanês, e Israel vai ajustando a intensidade das operações em função da dinâmica militar e da política interna, mas também, e isto é crítico, em função dos timings contraditórios do Presidente dos Estados Unidos. Em resumo, períodos de contenção
curta, seguidos de escaladas, quando convém tentar sabotar de alguma maneira o processo do acordo de paz, as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão. E os Estados Unidos, como tem vindo a ser habitual com esta administração, e eu não tenho Trump Derangement Syndrome, lamento, mas é importante dizer, tentam gerir o conflito com fórmulas temporárias de cessar-fogo e extensões sucessivas, mas sem conseguir fixar sequer as condições para um acordo digno desse nome. Na prática, isto que se traduz é num processo desequilibrado, em que o Líbano é pressionado a conter o Hezbollah, enquanto Israel mantém liberdade de ação operacional para bombardear tudo menos Beirute. É factual que o Estado libanês tem margem limitada para impor um controle interno. Depende de equilíbrios frágeis, historicamente, tem uma explicação histórica, isto é preciso outro programa, não é, para explicar tudo isto, e de uma arquitetura política interna que não consegue travar nem desarmar o Hezbollah de forma efetiva. E depois o resultado é simples. Não há um cessar-fogo real, como eu dizia, há apenas uma gestão episódica da violência, e essa gestão não estabiliza o Líbano, apenas prolonga um conflito que não tem solução à vista. Mas respondendo à tua pergunta, não me parece que o Líbano seja o principal entrave ao acordo de paz entre americanos e iranianos. O Irão não abdicará dos seus proxies, tal como Netanyahu não abdicará da sua política de guerra permanente. Quem continuará a pagar, infelizmente, pelas ações de uns e de outros serão, como habitual, os libaneses. Do Hezbollah, ninguém esperaria nada. De Israel, infelizmente, e depois do que assistimos em Gaza, eu acho que pouco esperaríamos algo melhor. Manuel Serrano, obrigado por teres vindo novamente explicar o que é que se passa no Médio Oriente com a habitual clareza com que a expressas. Muito obrigado, Amilcar. Vivemos tempos surreais. Os artistas não têm qualquer hipótese. A frase é de Laurie Anderson. A artista multimédia regressa a Portugal com o espetáculo Republic of Love no mesmo momento em que lança o álbum ao vivo Let X Equal X. O CCB em Lisboa e o Teatro Circo em Braga recebem domingo e terça-feira, respectivamente, uma das mais fascinantes narradoras do nosso tempo, inquietando-nos e oferecendo-nos uma boia de salvação, escreve Gonçalo Frota, para ler na edição de hoje do Y, nas bancas e na nossa edição online. Saiba mais em público.pt ou na nossa aplicação. Obrigado por vir para 24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.